A ou A? Falando não dá realmente para perceber a diferença, ou seja, não há diferença fonética entre os dois. Mas dependendo do contexto, você percebe pela diferença morfossintática. É esse detalhe que eu quero mostrar a você agora numa questão da ISAF ANAC 2016. Há quase 2 anos fui empossado técnico administrativo na ANAC de São Paulo e estou muito satisfeito de trabalhar lá. A proposta da banca é a substituição de A, do verbo haver, por A, preposição ou artigo, causa erro de morfossintaxe no texto. E aí você tem que decidir se a proposta é certa ou a proposta é errada. Como acabei de dizer, não é pela fala, não é pela pronúncia, pela fonética que você perceberá a diferença. É olhando o A dentro da frase, ou melhor, entendendo o sentido. Quando você lê há quase 2 anos fui empossado, naturalmente vem a ideia de tempo decorrido, tempo passado. A prova de que esse A realmente indica tempo decorrido é que você poderia trocá-lo pela palavra faz. Faz quase 2 anos fui empossado. Perfeito? Quando isso ocorre, impõe-se o A do verbo haver na indicação de tempo e a troca pelo A preposição é incorreta. Conclusão, a proposta da banca é certa porque eles garantem que a troca provoca erro de morfossintaxe no texto. Bem, você entendeu, acertou e agora vamos ao reforço. Vamos mostrar para você a diferença entre o A e o outro A. Bem, o A do verbo haver, você sabe que ele é do verbo haver trocando pela palavra faz. É a ideia de tempo passado. Mas também trocando pelo existe ou existem, que é uma construção muito famosa, o verbo haver no sentido de existir. Interessante, nos dois casos, o A não terá sujeito. Quer indique tempo decorrido ou significa existir, o sujeito da frase será inexistente. Vamos debater em frase. Há 10 anos que não saio de Manaus. Claro que você pode dizer faz 10 anos que não saio de Manaus e essa é a prova de que o A preposição está equivocado. Perfeito? Então, se você trocar pelo faz 10 anos que não saio de Manaus e finalmente há 10 anos que não saio de Manaus, com o A do verbo haver, é como manda a norma culta da língua. Tranquilo, não é? Se vier uma frase assim, não existem desavenças entre mim e ela, claro que você sabe que o verbo existir está empregado corretamente, no plural, concordando com desavenças. Mas se você trocar pelo verbo haver, vai ficar não há desavenças entre mim e ela. Note que a troca do existir pelo haver não altera o sentido, ou seja, a semântica da frase, mas altera a realidade morfossintática. Com o verbo existir, nós temos o sujeito, é o substantivo desavenças. Com o verbo haver, impõe-se o singular porque o sujeito é inexistente. Tranquilo, então? Então, vamos enfrentar o outro A, denominado preposição. Ele tem o poder de indicar tempo futuro ou de indicar distância. Mas é por eliminação. Quando você lê a frase e é impossível trocar o A pelo faz ou pelo existe, então você está diante do A, que é apenas uma preposição e, dependendo da situação, pode ser artigo. Primeira frase. Daqui a 3 dias estarei sóbrio. Ninguém tem coragem de empregar o faz. Daqui faz 3 dias. E muito menos empregar o existe. Daqui existem 3 dias. É diante dessa lógica, dessa impossibilidade, que você tem o A, preposição, não pode confundir com o A do verbo haver. A casa fica a 30 quilômetros daqui. Ideia de distância. Você realmente não tem como empregar a casa, fica, faz 30 metros, ou a casa fica, existem 30 metros. Não há essa possibilidade, está provado que é o A preposição. Na letra C, ponte quebrada a 500 metros. Veja como você tem um A antes de numeral, o A que não merece crase. O numeral é plural, é masculino, mas é o A, preposição, garantido da frase. E na letra D, ponte quebrada a distância de 500 metros, naturalmente com crase, porque agora a distância está especificada. E agora sim, não temos um, nós temos 2 As.
a fusão da preposição com o artigo. Pronto, quando você ganha essa lógica, a lógica de trocar o A pelo faz ou de trocar o A pelo existe, existem, você dominou realmente uma dúvida muito comum em provas de concursos e de vestibulares. Tranquilo? Bem, você já descobriu que português é importante para o seu projeto de vida e aí vem o meu pedido para você inscrever-se no nosso canal e, naturalmente, entender que as nossas aulas são simples e são eficientes, produzidas em cima daquilo que aparece em provas de concursos ou vestibulares. Nós temos duas opções de acesso ao nosso conteúdo. O conteúdo gratuito está à sua disposição o tempo todo e o conteúdo pago para você que quer fazer um trabalho mais sedimentado. Para você que, por falta de base, vem tropeçando nessas questões de provas de concursos ou vestibulares. Aí você escolhe aquilo que mais lhe aprouver. Gostou do aprouver? Aquilo que mais combinar com a sua necessidade e, naturalmente, estará conosco e é um prazer dar aula para você. Até o nosso próximo encontro.